Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Goiás não contará com o atacante Pedro Raul e também com o lateral esquerdo Sávio para o jogo contra o Botafogo. Os dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo diante da equipe do Bragantino e por isso desfalcarão a equipe alviverde neste confronto na Serrinha na quarta-feira da outra semana. E neste vídeo eu quero trazer para vocês o impacto desta ausência do Pedro Raul no time do Goiás. Logo depois da vinheta de abertura eu trago mais detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Estamos caminhando agora já na reta final para chegarmos aos 5.000 inscritos aqui no canal. Deixe aí aquele like da confiança. Se tiver vontade, comente. Pode ser um elogio, uma crítica, um comentário sobre o vídeo, o que você quiser. Você também, se gostar da nossa publicação, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe também nas suas redes sociais. São ações que ajudam a gente a fortalecer o nosso trabalho aqui no Futebol 62. Quem está conosco nesta missão é o Bazar do Professor Alcides. Lá você encontra uma completa linha de material esportivo, material escolar, roupas, calçados, tudo isso com excelentes preços e ótimas condições de pagamento. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Bazar do Professor Alcides, que também está presente em algumas cidades da Bahia e é um grande parceiro aqui do Futebol 62. Foi um cartão polêmico, muita reclamação do Pedro Raul, a maioria das pessoas, inclusive de outros estados, cronistas, torcedores, acharam um absurdo o cartão sofrido pelo jogador no jogo contra o Bragantino. Eu compactuo desta ideia também, mas o fato é que o Pedro Raul está fora do jogo contra a equipe do Botafogo por ter recebido aí o terceiro cartão amarelo. Sávio, lateral esquerdo, também está fora deste jogo. E eu quero aqui falar e analisar com vocês qual é o peso desta ausência do Pedro Raul. Primeiro vou trazer alguns números dele neste Campeonato Brasileiro, onde o Pedro Raul já realizou 24 jogos, né? Ou seja, ele participou de 24 dos 27 jogos que o Goiás realizou na competição. Pedro Raul tem 15 gols, é um dos artilheiros da competição. Ele fez a metade dos gols do Goiás. O Goiás tem 30 gols na competição, 30 gols no Brasileirão. O Pedro Raul marcou 15. Outro ponto, os gols marcados pelo Pedro Raul deram ao time esmeraldino 17 pontos. O Goiás tem 37, né? O Goiás tem 37, 17 foram conquistados com gols do Pedro Raul. O gol que deu o empate, o gol que deu a vitória, enfim, os gols do Pedro Raul, se você tirasse eles, vamos dizer assim, o Goiás teria 17 pontos a menos dentro deste campeonato brasileiro. E outros dois aspectos, o Pedro Raul tem sido muito importante taticamente fazendo este pivô e evidentemente também tem a preocupação que ele causa nas defesas adversárias, que acabam se tornando muito mais conservadoras, né, arriscam muito menos com a presença do Pedro Raul para incomodar especialmente a dupla de zaga dos adversários ou o trio de zagueiros, né? Alguns times jogam aí com 3 zagueiros. Então, esses aqui são aspectos, vamos dizer, números, né? São números e também características do Pedro Raul dentro do campeonato. Então, para mim, a ausência do Pedro Raul, sem dúvida, é uma ausência muito sentida pelo Goiás, por tudo que ele vem rendendo. O Pedro Raul é o principal jogador do Goiás neste campeonato brasileiro. Então, eu tenho certeza que o Botafogo, a comissão técnica, os jogadores, a torcida estão aliviados com a ausência do Pedro Raul. Agora, vamos falar do substituto do Pedro Raul, que é o Nicolas, né? O ponto do Nicolas, acho que não é questão o Nicolas é um mau jogador, não é. O Nicolas é um jogador muito competitivo, que tem uma entrega muito grande nos jogos. O que tem diferenciado é o altíssimo rendimento do Pedro Raul.
né? O Nicolas não tem um rendimento baixo, mas é um jogador que vem tendo pouquíssimas oportunidades. Por quê? Por conta do rendimento do seu concorrente, que é um concorrente sem dúvida difícil de se competir com ele. Não só para o Nicolas, a maioria dos centroavantes brasileiros teriam neste momento uma dificuldade muito grande em concorrer com essa titularidade com o Pedro Raul no Goiás ou em qualquer outro time que ele estivesse demonstrando um futebol como o que está demonstrando neste Campeonato Brasileiro. Mas o Nicolas, por exemplo, é o vice-artilheiro do Goiás na temporada, tem 13 gols, já marcou 3 gols neste Campeonato Brasileiro, né? Ele fez contra o... Como que foi? Ele fez contra o Atlético Paranaense, fez contra o Bragantino e marcou contra o Fluminense. Foram os gols do Nicolas, todos eles na Serrinha, né? Inclusive uma característica do Nicolas, ele tem sido mais eficiente nos jogos dentro de casa. Então, o Nicolas não é um mau substituto. É um jogador competitivo, talvez até chegue contra o Botafogo e seja o principal jogador do Goiás. A questão é que a ausência do Pedro Raul, ao meu ver, que é uma ausência muito pesada, uma ausência ruim para o Goiás neste confronto direto dentro de casa, o Goiás podendo aí se aproximar ainda mais de se livrar matematicamente do rebaixamento, além de se fortalecer nessa briga aí pela 8ª vaga, que daria uma vaga ao Goiás na Libertadores da América do próximo ano. Então o Pedro Raul desfalca o Goiás em um momento ruim. E a ausência do Sávio, lateral esquerdo, penso que também será sentida. O Sávio não é aquele jogador que tem tido um grande rendimento, mas ele não compromete a equipe. Essa é a diferença entre o Sávio e os seus antecessores. Os antecessores quase sempre comprometiam nos jogos. O Danilo Barcelos, o Hugo, lá no primeiro semestre ainda o Arthur, o Juan, quase sempre eram jogadores que não conseguiam ter boas atuações, inclusive os adversários usavam muito este setor para causar problemas ao Goiás. O Sávio tem sido mais constante, né? Nem achei que ele fez uma grande partida contra o Bragantino, sofreu muito, até falha no primeiro gol da equipe, mas é um jogador que, pelo setor dele, o Goiás tem sofrido muito pouco e ele tem sido um jogador importante nessa lateral esquerda do Goiás. O Goiás tende a sentir a falta dele também, porém, sem dúvida, uma falta bem menor do que a do Pedro Raul. Você, torcedor esmeraldino, está otimista com o Goiás, mesmo sem o Pedro Raul? Está confiante num bom rendimento do Nicolas? Comente aí, deixe a sua opinião neste vídeo. Muito obrigado pela audiência. Se ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever novamente. Deixe aí o seu like. Meu muito obrigado e até a próxima.